Olá, amigas síndicas, amigos síndicos de todo o Brasil. Estamos aqui nessa tarde do dia 6 de abril de 2020, no meio dessa pandemia, mas aqui estamos numa live para todo o Brasil. Obrigado a vocês, síndicos, toda essa audiência. Hoje vamos começar uma série de programas aqui na TV Conase, uma série de 4 programas, hoje às 14 horas, amanhã, quarta-feira e quinta-feira. Essa semana, antes da Páscoa, nós vamos passar para vocês toda uma história do que é a parte da profissão o síndico. Então, é uma série de 4 programas que vai trazer desde o início até hoje, os dias atuais, o que está acontecendo, todos os processos que a gente tem. E eu estou convidei meu amigo Anderson Macarenco de Vitória, no Espírito Santo, presidente do Instituto de Síndicos, uma pessoa da mais alta qualidade, é síndico profissional. Convidei hoje no programa também o Marcelo Coelho, uma grande honra estar com ele aqui. O Marcelo é um cara extremamente sério, síndico profissional aqui na cidade de São Paulo. E Christian Walker também, que é síndico profissional na região de Perdizes, aqui em São Paulo, zona oeste de São Paulo também. É uma grande honra poder contar com vocês 3 aqui. Muito obrigado por ter essa disponibilidade, não só para mim, mas para todos os síndicos do Brasil, todos os gestores, de Manaus a Porto Alegre, de norte a sul do Brasil. E eu queria agora dar as palavras ao Anderson. Bem-vindo, Anderson, ao programa. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Sérgio, obrigado aos nossos colegas Christian e Marcelo, que estão aqui conosco para esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, muito bacana aqui para todos. É um formato até um pouco diferenciado. O nosso objetivo aqui realmente é falar sobre a questão da sindicância profissional, né? Então, eu também sou síndico profissional, Marcelo, Christian também já estão aqui conosco. Somos frutos aí de um trabalho da Conase, do mestre Sérgio Craveiro, que tem assim, disseminado em todo o Brasil, né, essa capacitação e levando conhecimento a síndicos e síndicos que querem seguir carreira. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui hoje, para nós falarmos para você como uma oportunidade, inclusive nessa época de crise, né, que nós até estávamos conversando aqui antes de iniciarmos, né, síndico tem trabalhado nesse tempo de crise, não dá para parar, não. Só para vocês terem uma noção realmente de como que isso tem demanda e como tem oportunidades em meio à crise. Tá joia? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Anderson. Christian Walker, síndico profissional em São Paulo. Obrigado, boa tarde, boas-vindas aí a você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês nessa tarde, falando um pouquinho da profissão síndico, né? É uma profissão que demanda bastante responsabilidade e tem um mercado muito vasto nesse sentido. Então, agradeço a todos aí, ao Anderson pelo carinho, agradeço também ao Marcelo. E vamos lá, vamos desenrolar. É isso aí. Marcelo, boas-vindas, Marcelo, como é que você está? Olá, Sérgio, olá, Anderson e Christian, boa tarde, e boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, pela participação. Para a gente é uma alegria desenvolver esse momento juntos, né? A gente acredita que certamente não iremos esgotar. Certo. Pessoal, peço desculpas para vocês aí, só porque está caindo. De certa forma, até para colaborar, tirar dúvidas e tratar diversos assuntos ligados à vida condominial. Aqui em São Paulo, tanto quanto no resto do país, está todo mundo dentro de casa, trancado, e a impressão que a gente tem é que está todo mundo em uma mudança, dentro de um caminhão, onde de pouco em pouco parece que tem alguma coisinha do caminhão caindo e a gente vai tentando contornar, levar as coisas. E aqui é tudo muito corrido, né? Então, o que a gente espera nesse momento é esse bate-papo, onde a gente consiga ajudar quem escuta a tirar algumas dúvidas. É isso aí. É isso aí. Bacana. Bom, então, Anderson, quer falar alguma coisa da proposta do programa? O Anderson que montou, insistiu, deu a ideia inicial da gente montar esse programa. Queria que você falasse um pouco. Sérgio, é uma honra a gente poder fazer esse projeto, montar esse projeto. E nós vamos aqui, inclusive, fazer uma sequência de lives e transmissões ao vivo para vocês verem como que é a vida do síndico profissional. Nós temos aí, inclusive, uma parceria da Conase e o Instituto de Síndicos, nesse período aí de crise do Covid-19, que nós não podemos nos deslocar, disponibilizar para vocês, mas isso que eu vou fazer uma surpresinha para vocês só lá na quinta-feira. Nós vamos ter
4 encontros. Hoje, às 14 horas, hoje nós tivemos alguns atrasos por questões técnicas, mas amanhã, às 14 horas também, quarta-feira e quinta-feira, trazendo conteúdo de valor para vocês entenderem como é a questão do condomínio. Os nossos canais também estão abertos para perguntas. Eu estou, inclusive, numa live aqui no Instituto de Síndicos, no Instagram, mas também temos aqui, dentro do TV Conase, no YouTube, a interação também de perguntas e respostas que nós faremos aqui para vocês, tá ok? Então, temos grandes novidades, diferente do que a gente, formatações diferentes de tudo que a gente já viu até aqui, e nós vamos aí dar todo esse suporte necessário para vocês, tanto a Conase, sempre da pessoa do Sérgio Craveiro, e agora o Instituto de Síndicos aqui no Espírito Santo, iniciando essa nossa sequência de lives, sequências de bate-papos, para poder trazer informações para você e mostrar como é desafiador trabalhar como síndico profissional. Nós colocamos, inclusive, até esse nome, né, Sérgio? De profissão síndico, para pessoas que, porventura, são síndicos condôminos e que queiram saber um pouco mais como que é essa carreira profissional, quais são os ganhos que essa carreira profissional ela traz para nós, síndicos, e síndicos, inclusive, que já sobrevivem disso, vivem, na realidade, né? Sobreviver é um termo até pejorativo, mas vivem realmente desse negócio de fazer gestão condominial. Então, nós traremos durante todos esses dias síndicos de todo o Brasil. Hoje nós temos aqui o Marcelo e o Christian, que são de São Paulo, condomínios distintos. A gente vai até bater um papo com eles aqui, mas teremos também durante esses encontros de terça, quarta e quinta-feira, síndicos de outros lugares do Brasil, outros estados, para a gente poder realmente ver e mostrar para vocês que realmente a gestão condominial é uma área muito promissora, principalmente, inclusive nos momentos de crise que a gente está passando, ok? Verdade. E, Anderson, já aproveitando aí que você está falando, eu queria ver com você o seguinte, o programa está iniciando, então a gente tem que falar do início de vocês três, né? Vocês três estão aí no mercado de síndico, fazendo outras atividades, você, Anderson, como presidente do Instituto. Como é que você iniciou? O que você fazia antes? Qual foi o projeto? O que você viu nesse mercado para mostrar aí para o público, tanto do Instagram, do YouTube, todo esse projeto, essa ciência, porque isso pode inspirar outras pessoas a também, né, não só você, mas o Christian Walker e o Marcelo Coelho, também poder inspirar outras pessoas a deixar o trabalho e vir para o mercado de condomínio, né? Então, como eu disse no início da nossa comunicação aqui, foi em 2014, novembro de 2014, aliás, foi em novembro de 2014 que eu estava procurando uma forma de ter ganhos financeiros. Eu, até então, era servidor público estadual, trabalhava somente meio período, mas a situação mesmo de somente o salário não estava sendo suficiente para ter um sustento. Então, aí eu comecei a procurar, inclusive pela internet, e aí acabei encontrando lá em 2014, encontrando a Conase, fiz uma pesquisa também, inclusive, de conteúdos e de outros cursos que tinham para administração de condomínios. Então, eu estava focado para abrir uma administradora de condomínio. Só que quando eu fiz o curso com o Sérgio Craveiro, tinha um bônus. O bônus era de síndico profissional, lá em 2014. Aqui no Espírito Santo ainda era algo que quase não se falava de síndico profissional. Então, eu fiz o curso de administração todo, o curso completo de síndico profissional online, e aí tinham aqueles 2 últimos módulos. Quando o Sérgio Craveiro falou dessa questão de que ele também já havia trabalhado na área de administração de condomínios, que ele já tinha tido uma carteira significativa de condomínios, ele partiu para uma outra área, que é de trabalhar como síndico profissional. E eu lembro muito bem, Sérgio, que você falou assim, olha, eu estou me sentindo muito mais satisfeito fazendo o que eu faço hoje e não lá com aquele monte de carteiras de condomínios da Baixada Santista. Eu lembro dessas frases, você falando da sua história,
E hoje, eu contando a minha história aqui, como eu estava procurando uma alternativa, e quando a gente entrou no módulo de síndico profissional, falar sobre os síndicos profissionais, aí aquilo ali, caíram as fichas para mim. Né? Eu vi aí aquilo ali como uma grande oportunidade, porque eu me preocupava, inclusive, com a questão dos investimentos que eu tinha que ter para iniciar uma administradora de condomínio, e para iniciar como síndico profissional é muito mais simples. Né? A gente inicia não tendo necessidade de ter um escritório próprio, não precisa ter um estabelecimento próprio para iniciar. O estabelecimento do nosso trabalho são os condomínios. Então, eu falei, caramba, que bacana. E aí, eu comecei, já era síndico no meu condomínio, até então, só síndico condômino, e eu falei assim, por que não trabalhar nessa área e tentar? Nesse mesmo momento, durante o curso do síndico profissional, o Sérgio Craveiro, inclusive, também havia disponibilizado um módulo que falava sobre... Deu todo o suporte para mim na época. Sou grato, muito grato em relação a isso, a esse suporte que o Sérgio Craveiro me deu, porque realmente mudou o rumo do meu plano de negócio. E quando ele começou a me auxiliar, inclusive, na criação, né, de montar uma empresa, já com pessoa jurídica, e eu lembro muito bem que ele até falou assim, eu falei para ele assim, Sérgio, eu estou precisando já, eu estou vislumbrando já um condomínio, amanhã mesmo eu já tenho que mandar uma proposta. Aí o Sérgio me mandou os modelos de proposta, eu não tinha nada, né? Na hora o Sérgio me ajudou em tudo, me deu um modelo de proposta comercial, fiz aquele modelinho que ele mandou para mim, não tinha nem a empresa aberta, mas já ia abrir um MEI, e aí o Sérgio falou para mim assim, Anderson, olha só, não abre um MEI não, meu querido, você já pode abrir um ME, porque o MEI vai ser pouco. E eu aí com aquela pouca fé, né? Falei assim, não, deixa eu abrir um MEI, que é super rápido, e vou resolver uma questão de um contrato aqui. Eu estava vislumbrando somente um contrato, gente. Quando eu mandei a proposta para a Assembleia, ela passou, a minha proposta, de fato, ela entrou dentro do certame, existiam outras propostas, mas eles tinham dado realmente uma preferência, né, por outras indicações que eu havia tido de outros trabalhos já realizados. Fizeram uma contraproposta na hora, por telefone, ou seja, a Assembleia rolando na hora, e eles fazendo uma contraproposta pelo telefone. Eu falei, tá bom, eu cubro essa proposta. Né? Então, na hora, eu aceitei a proposta do condomínio e comecei no dia seguinte que eu havia feito o curso. Naquela mesma semana, gente, mais 2 novos contratos, porque é uma época, esse primeiro trimestre do ano, nós estávamos até conversando depois, o Marcelo aqui vai poder falar, Christian também, a gente passa por um período que sempre as AGOs, elas acontecem muito nessa época, após o carnaval. Acontece com muita frequência, muita intensidade. E então, março, abril, são meses de muitas AGOs. Mandei propostas, né, para mais 2 condomínios, mais um residencial e mais um comercial. Cara, em 2 semanas eu já estava com 3 contratos. 3 contratos. Já havia feito as minhas contas ali, já não ia ser o suficiente o faturamento do MEI, eu já ia estourar o faturamento do MEI. Aí eu falei, caramba, tinha que ter ouvido o Sérgio mesmo, né? E fazer o que ele tinha orientado. Eu vou ter que converter isso para uma ME. Então, em um mês, eu já comecei a ter ganhos maiores do que o meu emprego público, do que o meu serviço público. E aí que eu comecei a ver que ali realmente era um início de uma grande oportunidade começar a atuar em gestão condominial. Isso também veio ajudar significativamente esse curso de capacitação de síndicos profissionais. Muitas coisas eu estava fazendo já como síndico condômino, e digo para muitas pessoas, e não tenho vergonha de dizer isso, eu comecei antes de ter feito esse curso com o Sérgio Craveiro, muitas coisas eu fiz na maior das boas intenções, mas muitas coisas eu fiz errado. Poderia ter feito melhor na época que eu era síndico, mas era um síndico leigo. Né? Eu confiava muito aguardando uma iniciativa por parte da minha administradora à época, mas coisas que eram responsabilidades minhas de síndico tomar a rédea como gestor do condomínio. De sorte que as consequências daquela minha inação ou falta de conhecimento na época não surtiram
prejuízos significativos para o condomínio. Deu até para a gente retomar, reorganizar o condomínio, que até hoje eu sou síndico. Até hoje estou síndico do condomínio onde eu moro, mas com certeza, através desse curso de formação de síndicos profissionais, aí a gente mudou tudo. Eu acabei mudando tudo, totalmente a minha mentalidade, totalmente com conhecimento suficiente para poder realmente fazer uma gestão de excelência aqui no meu condomínio. Então, essa é a minha história. Que legal, que legal. É uma história muito bacana, né? Que pode ser semelhante a de uma pessoa que com certeza está vendo a gente aqui, né? E, Christian, e você? Como é que foi o teu início? Como é que você deu uma ideia, falou, não, vou fazer esse trabalho, vou abrir uma empresa, né? Vou encontrar, que desafios que você encontrou aqui em São Paulo? Conta pra gente. Bom, eu iniciei minha trajetória no finalzinho de 2013, salvo engano, início de 2014. Também fui, na verdade, fui eleito subsíndico do meu condomínio. Então, quando entregaram o condomínio, logo no início, teve a eleição de síndico e eu não quis me candidatar naquele momento. Eu acabei ficando como subsíndico do condomínio. E o síndico que assumiu, ele ficou 2 meses, né? E não teve tolerância para segurar os assuntos do condomínio logo no início, que demandam uma grande atenção. E nessa renúncia, tivemos uma assembleia e eu acabei optando por assumir a função de síndico, né? E do meu prédio também, onde eu moro. E acabei querendo entender mais e mais, né? Eu que venho de um outro cenário, já trabalhava com finanças, com contas a pagar, a receber, enfim, sou da área administrativa, contábil, enfim. E nessa oportunidade eu conheci a Conase, através de indicações, né? E fiz o curso. Também tive o mesmo perfil aí do Anderson. Eu comecei a gostar do cenário condominial, tive várias conversas com o professor, eu acabei adotando o nome professor Sérgio e ficou, né? que hoje é meu amigo pessoal também. Então, eu acabei gostando muito do cenário condominial e querendo aprender não só para aplicar no meu condomínio, mas, de repente, abrir outras possibilidades. Eu lembro que o Sérgio até comentou, se eu fosse você, eu não pararia em um condomínio, não. Acho que você teria que mandar propostas e assumir outros empreendimentos, você tem o perfil de síndico, e acabei, naquele primeiro momento, ficando tão somente com o meu condomínio, até porque eu tinha uma outra atividade, de viagens e tudo mais. Eu gostei tanto do cenário, que eu comecei a me envolver e estudar o tema condominial, que eu acabei abraçando o projeto de ser gestor de uma administradora por um tempo, né? Você lembra disso aí, né, Sérgio? Sim. E acabei ficando, né, como diretor dessa administradora, onde agregou ainda mais e mais conhecimentos, né? Quando eu me distanciei da questão musical que eu trabalhava, as portas se abriram, as janelas se escancararam. Eu fiz um pouquinho diferente aí do Anderson, eu acabei abrindo uma empresa, né? E daqui a pouco já não era mais um condomínio, eram 2, 3, 4, 5, 6, 8, e assim fomos subindo de degrau em degrau. E vale a pena destacar assim, que a maioria dos meus condomínios foram indicações, né? São cases e modelos que deram certo em um empreendimento. No meu condomínio, eu continuo síndico, né, até hoje. Aí acabou pintando a oportunidade do vizinho, que queria uma administração similar. Aí a própria construtora acabou indicando para outros empreendimentos, né? E assim fomos galgando de degrau em degrau aí, no mercado condominial aqui em São Paulo. Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Eu já lidava com pessoas num outro cenário, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho gratificante você poder, de alguma maneira, levar um pouco mais de conforto e poder atender o morador e ajudar da melhor maneira possível dentro dos trâmites legais. Então, para mim, sempre uma honra, um prazer muito. Eu gosto muito do que eu faço, eu costumo dizer isso aí, né? Procure algo que você goste e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. E o nosso trabalho não parou, em meio à pandemia, conforme citado pelos amigos.
não parou. Eu não deixei de visitar os meus clientes, não deixei de estar nos condomínios, e continuo, e assim seguiremos até o final. Então, para mim, pessoal, gratificante estar aqui com vocês. Esse foi um pouquinho do meu início, de forma bem resumida, né? Hoje eu atuo em mais de 10 condomínios aqui em São Paulo, e assim estamos seguindo, todos eles através de indicações, né? Indicações seja de construtora, seja de administradora, seja de morador, que é mais importante, né? Por incrível que pareça, eu tive 4 eleições, né? Que eu fui eleito síndico através de morador de outro condomínio. Mas lá no meu condomínio tem um síndico competente, e acabou indicando para outro morador de um outro empreendimento, e acabei sendo eleito por conta de indicações. Então, eu tenho muita gratidão pelas indicações, e também gratidão por ter passado um tempo de experiência numa administradora para entender não só, né, a função de síndico, mas também o bastidor, o trabalho de uma administradora e tudo mais. Legal, legal, Christian Walker. E Marcelo Coelho, e você? Você tinha outra profissão, né, antes de começar, né? Isso, então, Sérgio. Eu, como formação, eu sou contador e trabalhei 19 anos com auditoria interna e externa. E onde eu morava, ali na Vila Mariana, um condomínio de 168 apartamentos, eu comecei a fazer parte ali do conselho de uma forma solicitada por um amigo, e basicamente quase uma grande maioria dos síndicos acabam iniciando dessa forma, né? Você começa a cheirar um pouquinho a questão, fazer parte do dia a dia, das rotinas, e aí você acaba se infiltrando, percebendo algumas informações estranhas e por aí vai. E na época, a gente tinha algumas suspeitas de informações que não eram adequadas, e como eu trabalhava com auditoria, alguns amigos pediram para eu ficar mais de perto, acompanhar, enfim. Aí o que resultou é que a gente pediu a saída da síndica na época, e eu acabei assumindo. E ali eu comecei, isso foi em 2012, então tem 8 anos. E ali começou toda a minha história, né? Eu ainda atuava em empresas, eu comecei com uma empresa, a KPMG, que é uma empresa de auditoria, depois passei por Duratex, e a última empresa foi a Casas Bahia, que depois se tornou Via Varejo em função da associação com Pão de Açúcar. E por conta disso, eu ficava fora o dia todo e só trabalhava de noite, praticamente, porque durante o dia era telefone o dia todo, dia sim, dia não, tempo direto com o zelador do prédio, onde ele me passava as informações, as solicitações, as questões e os pepinos. E eu chegava à noite e trabalhava praticamente à noite só no escritório, lá no prédio. A partir daí, nesse momento, como teve um corte lá na empresa, eu acabei saindo, e toda a equipe de auditoria, com 20 auditores, fechou tudo. E um cenário de dúvida, se eu continuava na área, eu tentava já virar a mesa e buscar alguma outra alternativa. Comecei a fazer pesquisas por site, através de amigos, conhecidos, e eu descobri que naquela época, né, com muito embasamento de dados, mais ou menos em 2012, tinham 40 mil condomínios em São Paulo, quase 200 mil no Brasil, e eu percebi que aqui em São Paulo alguns bairros se sobrepõem em relação a percentuais. Vila Mariana, Perdizes, Jardins, Moema. E aí, quando eu defini propriamente para trabalhar nessa área, eu abri uma empresa, que por sinal foi bem difícil também, porque o CFOP da empresa é difícil achar, né, porque a gente ainda está num patamar de quase desconhecimento público nesse sentido. Aí eu achei um escritório, abri uma empresa, e aí fica aquela dúvida, e agora, né? O primeiro passo, para frente, para o lado esquerdo, direito ou para trás? E aí o cenário que eu tive que fazer é abrir um site, e aí começou para mim uma nova aventura, porque eu comecei a fazer divulgação por site, comecei a fazer divulgação por amigos, mas eu também fiz um diferencial que teria que ser o sofrimento do próprio suor, que é a caminhada. Então, eu elaborei uma carta de apresentação minha e passei em diversos prédios, em várias regiões aqui em São Paulo, mas diversos mesmo, por um período aproximado de 3 a 6 meses. Todo dia sim, dia não, eu saía com 30, 40 cartinhas e entregava. E interessante, logicamente, esse é um trabalho bastante árduo, né?
Mas o que ficou para mim é que o primeiro condomínio que apareceu foi fruto desse momento, desse passo dado, porque eu entreguei e naquele dia estava tendo uma seleção, a AGO estava em curso, etc. E ali foi onde eu peguei um prédio ali na Paulista, que foi o primeiro, de 48 apartamentos, né? Então, para mim, já abriu um pequeno cenário, que era a primeira grande dificuldade, era como fazer para se apresentar. A segunda é como vender bem o peixe, né? Mostrar o teu conhecimento, mostrar que você tem boa fé e que você já tem prática. Porém, como dizer que você tem prática se você não tem o exercício da função ainda, né? A não ser você dizer que você está lá no seu prédio trabalhando como síndico, mas isso não fica fundamentado e escrito em nenhum local. Então, a partir daí, eu continuei nessa empreitada, e aí abri um cenário muito interessante, porque desse de 48 apartamentos, aí eu consegui uma concorrência de um outro maior, de 728 apartamentos, que para mim foi um salto muito grande, muito importante. Né? Aí, na sequência, logicamente, ali depois a gente vai trabalhar um pouco mais a questão de precificação, quantidade de horas de trabalho, mas tudo tem um limite. Então, normalmente, o condomínio ele pede, olha, você vai trabalhar 10 horas, ou 100 horas, ou 220 horas, como se fosse uma empresa habitual, e você se ocupa, né, em se deslocar fisicamente, ou em alguns casos, fazer até trabalho online, só que você chega num momento que você tem quase um limite. Aí eu cheguei com cinco prédios, né, 20 apartamentos, 48, 52, 168, 224 e 728. E eu percebi que o gargalo chegou para mim, né? Mas de tudo isso, o que fica é essa questão assim, lá atrás eu sabia, né, eu já tinha essa noção básica do abacaxi que é enorme ser síndico, porque a gente tem muita responsabilidade no âmbito civil, criminal, tributário, trabalhista, previdenciário, ambiental. Então, você começa a abrir uma preocupação que quando você põe o pé no chão para tudo isso, você quase não quer dar um passo para frente. Porém, assim, pé no chão e seguir em frente. Acho que praticamente começou assim, né? Eu lembro que meu primeiro desenho que eu tenho desse momento é um sapato muito gasto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Christian, já para a gente fazer mais a interação, né, Sérgio? Esse frio na barriga, eu acredito, Marcelo, que é muito, muito comum, né? Principalmente para quando a gente vai entrar num condomínio maior do que aquele que nós estamos acostumados a estarmos já como síndicos. Eu percebi aqui também que tanto o Christian quanto você, e eu acho que o interessante para começar a exercer essa atividade profissional, né, até mesmo para aqueles que queiram trabalhar como síndicos profissionais, precisa ter um pontapé inicial, tem que iniciar. Perguntar tanto para você aí, Marcelo, quanto para o Christian, né? Então, vocês iniciaram como síndicos profissionais, previamente vocês já eram síndicos condôminos, há quanto tempo vocês já atuam como síndicos e como síndicos profissionais? Eu vou responder depois do Christian, tudo bem? Tudo bem. Eu comecei ali no meu prédio, fiquei por 3 anos como morador e síndico, então, síndico orgânico. Aí, hoje, estou há 8 na área, somado a esses 3. Ok, e o Marcelo? O Christian? Eu iniciei em 2013, Anderson, já como síndico profissional. Eu não estou nem contando o tempo anterior, né? Eu atuava voluntariamente, vamos dizer assim. Mas 2013, quando eu decidi por atuar como síndico profissional, eu já fiz o curso e de lá até a data de hoje sempre me aperfeiçoando. Então, eu nunca... sempre atuando nesse momento de síndico profissional. Outra coisa que eu observei aqui de vocês, e também nós vamos fazendo paralelos. Até então, até falar aqui para os nossos telespectadores, né, que eu também já não conhecia Marcelo nem Christian. Só para vocês verem a diversidade que nós temos aqui, e graças à tecnologia nós podemos falar e falaremos com outros síndicos mais longe ainda, né, Sérgio, ainda durante essa semana. Mas é interessante como... se eu entendi bem, vocês também já tinham começado com uma atividade paralela, né? Vocês já têm uma formação de ofício
O Marcelo falou para a gente que já havia trabalhado na iniciativa privada. E você, Cristian, vinha trabalhando também? Você também optou por ser uma fonte de receita, complementar? Pelo menos comigo foi assim. Mas aí, quando eu comecei a vislumbrar isso como um excelente negócio, e montar uma empresa e começar a trabalhar de forma profissional, como é que foi nesse momento da transição? O que levou você realmente a entrar nessa área de gestão condominial, como síndico profissional? Então, Anderson, como eu disse, eu atuava no cenário musical. E isso aí, as viagens e muitas viagens, acabou desgastando. Muito embora a minha primeira formação é musical, e eu atuei muitos anos nesse cenário. E veio o nascimento do meu filho, e eu queria, naquele momento, ficar um pouco mais próximo de casa, acompanhar esse primeiro momento e não estar na estrada o tempo todo. Foi tudo meio que acontecendo de forma muito rápida, né? Então, para eu poder ter uma sensibilidade de levar isso aí como profissão. Como eu já atuava no cenário contábil da empresa e também opinava bastante nesse segmento de compra e vendas de shows de artistas aí de renome, então eu já tinha uma grande experiência no ramo contábil também, né? Eu comecei a conciliar o mercado musical, né, os shows, os trabalhos musicais com o trabalho condominial. Eu comecei a conciliar. Até que chegou o momento que eu gostei tanto desse mercado condominial que eu optei por seguir somente no mercado condominial. Top. Mas um trabalho levou ao outro, né? Eu tenho ainda negócios no cenário musical, mas não atuo mais, né? E acabei atuando no cenário condominial e não saí mais, né? Então, com o meu primeiro condomínio, quando eu terminei de fazer o curso na Conasa, eu já tinha uma diretriz para qual caminho seguir. Eu suguei bastante aí os conhecimentos do professor, eu lembro que nessa ocasião, e também muitas oportunidades, porque o trabalho do nosso condomínio, querendo ou não, é um modelo, né, um case de sucesso, porque se você faz uma boa gestão na sua casa, de alguma maneira você já tem um ponto de equilíbrio e um ponto inicial, até para você galgar outros, né, negócios. E no meu condomínio eu comecei como voluntário, hoje sim, atuo como síndico profissional. Eu tinha, na época, até pensado em não me meter, vamos dizer assim, no cenário condominial, ainda mais onde eu moro, para não arrumar conflito, problema, mas não, eu acabei sendo um divisor de águas. Eu fui para resolver os conflitos e os problemas e levar uma solução. Tanto que eu continuo como síndico do condomínio que eu moro e 6 anos já de sindicância no condomínio. Então, esse foi um case, um modelo de sucesso. Aquela situação, né, o Christian, solucionadores de problemas, né? Quando a gente fala, inclusive, que nós somos, as pessoas perguntam, o que você trabalha com o quê, né? Eu falei assim, eu sou síndico profissional. Putz, grila, síndico profissional? Meu Deus! Interessante é que como isso reporta na cabeça das pessoas, que o condomínio é só confusão, né? Eu acho que a gente precisa quebrar isso. Eu acho que nós, gestores, e nós desenvolvemos isso no transcorrer dos exercícios da nossa atividade, buscar também ter essa criatividade. Sim. Ao ponto, fortalecer mais a parte da comunicação, que hoje em dia nós temos muitas ferramentas, muitas formas de comunicação para poder estreitar mais esse relacionamento com os síndicos. E quando nós falamos aí, até mesmo o Marcelo falou, né, condomínios enormes, grandes, de 300, 200, 300 unidades, 500, condomínios gigantescos, né? Como a gente consegue ter essa aproximação, não ter um relacionamento tão frio assim? Comunicação, né? Então, temos como ferramentas as plataformas de comunicação ou até mesmo de gestão, implantação de CRM para síndicos, porque vocês imaginam, eu vou até pedir aí para o Christian e o Marcelo fazer as contas, aproximadamente, quantas famílias vocês impactam
né, ou condôminos, porque podemos ter também condomínios comerciais, que também podem ser terem síndicos profissionais, mas assim, a grosso modo, quantas unidades, né, quantas famílias a gente tem atendido diretamente, ou condôminos diretamente, nessa microsociedade? Nós temos uma grande responsabilidade, sim. No começo, quando você começa a pegar alguns condomínios maiores, dá um friozinho na barriga. Mas quando você está com conhecimento é libertador. Conhecimento faz você ter uma certa confiança em cima de um método, daquilo que já está fortemente validado, que já deu certo, que Sérgio Craveiro sempre traz para a gente casos e casos, tipo, cara, faz assim, desse jeito que vai funcionar, e funciona, né? Então, muitas situações, que inclusive no curso de síndico profissional da Conase, tem em todos esses passo a passo, todo o cotidiano, tudo ali dentro é esclarecido, inclusive com esse mentoreamento do professor Sérgio Craveiro, né? Então, isso vai reduzindo aquele friozinho na barriga. E aí, quanto mais nós vamos atendendo mais e mais condomínios, é óbvio que a gente tem que ter uma visão empresarial da coisa, né? Começar a organizar, começar a ter sistemas para a gente poder ter isso. Parcerias com o administrador de condomínio, inclusive já até digo aqui para os nossos telespectadores, síndico profissional faz toda a parte da administração, síndico profissional ele faz a parte da gestão. A administradora de condomínio ela entra como uma acessória, ela entra para auxiliar essa parte administrativa, toda essa parte de contabilidade, financeiro, departamento pessoal, folha de pagamento, manutenções, até mesmo supervisão, nos auxiliar também na parte de manutenções. Essa é uma parceria muito importante. Cristian e Marcelo, como que também vocês trabalham com parcerias ou vocês têm algum condomínio que vocês assumiram autogestão também? Expliquem também, quem quiser falar, deixar vocês falarem um pouco aqui. Eu vou pedir aqui até para o Marcelo falar para a gente, né? Se já houve algum momento de fazer autogestão ou se vocês têm uma parceria com administradoras locais, como que é isso? Então, Anderson, autogestão eu não tenho. Eu procuro sempre trabalhar com administradora, porque quando você fala de autogestão, é você, além do trabalho como síndico, é você ter conhecimento de impostos, reconhecimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, todas as rotinas de RH, que eu até consigo fazer de forma pela área que eu já atuei. Porém, eu não tenho um sistema que consiga gerar toda essa informação e trazer no formato necessário, que é diário, semanal ou mensal para cada condomínio. Então, quando eu entro no condomínio, eu sempre mantenho a administradora que está, conheço todo o trabalho que ela está fazendo, todo o retorno que ela está trazendo para os condôminos, e, se acaso for necessário, eu trabalho junto com o corpo diretivo para sugerir alteração ou não, ou pelo menos a melhoria e a manutenção da própria administradora que está em andamento. Hoje, você havia comentado da questão de quantidade de pessoas que a gente abrange alcançando esses condomínios, né? Eu faço muito controle de números, e um número que eu cheguei, considerando 2 moradores por apartamento, daria perto de entre 4.200 e 4.300 mil pessoas, que a gente atende, se tiver um canal, por exemplo, tiver que passar celular para as pessoas, são mais de 4 mil pessoas que vão ligar para a gente. Na prática não é que acontece isso, mas a gente sabe que fica disponível, e as pessoas encontram você, elas acham teu celular, teu WhatsApp, da noite para o dia. Mais adiante a gente vai contar alguns cases, assim, algumas histórias, mas tem situações onde, por exemplo, a gente recebe em qualquer horário do dia um tipo de reclamação por WhatsApp de barulho do vizinho. E aí, dentro do possível, já de imediato você divulga um comunicado pedindo para todos os demais, sem dizer quem foi, para que se mantenha em silêncio e por aí vai. Porém, o que acontece? Logo na sequência, a pessoa que estava fazendo o barulho, ela já se manifesta também para o WhatsApp particular, dizendo que a única coisa que ela estava fazendo é bater um martelo na carne que ela estava preparando. Que horas? Não, isso, 12h, 1h. Ah, bom. Então, chega num nível de... chega num nível de situação onde a pessoa incomodou, ela já pega o celular que ela sabe que você tem, passa a mensagem e quer retorno. Então, assim, dentro desse cenário, nós temos
toda essa abertura, né, todo esse leque possível. Então, quando a gente mergulha nessa área como síndico, tem que ter esse panorama do que seria esse pano de fundo, onde eu tenho um tripé, né, que é a gestão de pessoas, funcionários, prestadores e moradores. Esse tripé é diário. Interessante que até no curso antes de passar aqui para o Christian, no curso do Sérgio Craveiro, a gente também aborda essas questões, muitas situações práticas que a gente traz e discute, inclusive, isso, né? Quando um condômino, um morador, reclama de barulho ou de qualquer coisa parecida com isso, né? Como que nós devemos proceder? Existe um procedimento padrão em relação a isso, né? Principalmente nós, síndicos, que somos síndicos profissionais, que não estamos no condomínio lá na hora, não funciona bem desse jeito, né? Achar que o síndico vai chegar numa festa, por exemplo, está fazendo barulho, já passou das 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, está fazendo uma caixa de som fazendo muito barulho, por exemplo, né? E achar que o síndico vai subir lá e vai meter o pé na caixa de som e vai desligar. Não é assim que funciona, né? Nem pode. Então, o síndico, ele trabalha assim, sempre pautado em cima do quê? Da convenção, do regimento interno, das normas que são deliberadas, inclusive, em assembleia, das deliberações da assembleia. Então, é muito interessante, até os nossos telespectadores, pessoal que mora em condomínio, né, que tem condomínio, poxa, mas como que funcionaria isso? Como que eu vou atender 4.200 pessoas, né? Será que, então, o telefone vai ficar tocando 24 horas? Será? Né? Então, quando eu falei de plataformas e ferramentas, existem outras formas de a gente, durante o curso também, dado sugestões de plataformas pagas e não pagas que podem ser utilizadas para essa comunicação e meios de fazer essa comunicação, né? Para que o síndico possa realmente ter o quê? Tem que ter uma representação de uma reclamação, né? Poxa, quem é que reclamou? Então, será que é o síndico que tem que toda hora tomar a iniciativa? Outra coisa que a gente está falando aqui, a questão, o maior desafio são as pessoas, no fundo, são as pessoas. Sim. Começar a trabalhar com inteligência emocional. Nessa caminhada toda, a gente busca outras competências, né? Gestão de pessoas requer de nós, gestores, síndicos profissionais, também um estudo de inteligência emocional e entender também as pessoas. Porque o problema dela, eu não estou falando que nós não estamos tendo dando atenção para o problema dela, não, nós estamos para resolver o problema dela. Mas, né, é um problema. Anderson, que isso faz parte do controle, né? Que é o que a gente já fala hoje. Como é que você controla? Como é o teu trabalho dia a dia? É o que você está dizendo, que o Marcelo acabou de dizer, né? É isso aí. Então, assim, o WhatsApp é uma pergunta que todo mundo faz. O WhatsApp é uma excelente ferramenta. Ela é contraproducente. O WhatsApp seria bacana você usar um grupo de WhatsApp de moradores, por exemplo, mas com administrador, né? Por quê? Porque senão começa a ficar uma coisa tão difusa ali dentro, de tantas reclamações ali dentro, que fica difícil de você organizar e saber exatamente o que você tem que resolver, né? Então, existem ferramentas que você pode, ferramentas de CRM para síndicos, inclusive de atendimento, em que é registrada uma ocorrência, e aí você, internamente, você vai organizando essas demandas, né? Os nossos convidados estão aqui, parece que sumiu a imagem deles. Não, tá tudo certo. O Christian, eu queria fazer essa pergunta para o Christian agora. Christian, como é que funciona essa parte de controle? Porque são mais de 10 condomínios, que nem você falou, né? Como é que você faz isso, o teu dia? Como é que é a tua rotina? Né? Para o público que está interessado em entrar, repito, é um pessoal que está interessado em ingressar nesse mercado, pega você não pegou 10 de uma vez, né? Depois é o segundo, depois é o terceiro, e assim vai, né? E aí eu queria saber de você qual que é o teu controle diário, qual que é o teu dia. O Christian, acho que caiu aí o sinal do Christian, mas ele já vai voltar. Já ele já volta, que ele falou que ia clicar lá no ícone, né? O Christian já está voltando aí. Voltei. Aí, voltou. Então, como é que é esse teu dia, Christian? Como é que é essa tua rotina? São mais de 10 prédios, né? Sim, são mais de 10 prédios. Eu costumo visitar esses condomínios semanalmente, né? Lógico que eu tenho
Peço desculpas ao pessoal aí sempre por conta do sinal, né? Que o link está remoto. Pode continuar, Cristiano. Sim. Uns condomínios demandam um pouco mais de atenção, alguns podem estar em reformas, enfim. Mas eu costumo visitar os meus clientes toda semana, né? Então, hoje eu estou saindo da live, eu tenho 3 visitas agendadas já, né? Então, isso aí é essencial. Agora, o meio de comunicação, meu telefone, ele fica disponível 24 horas, o WhatsApp também fica disponível, fazendo aí referência no que o Anderson comentou, nos condomínios que eu tenho grupo de WhatsApp, eu procuro ser o administrador, justamente para filtrar assuntos paralelos. Então, assuntos de grupo de WhatsApp de condomínio, eu costumo direcionar para assuntos do condomínio, né? Senão a coisa fica um pouco bagunçada, e quando você posta um assunto relevante, as pessoas estão tão acostumadas com postar qualquer coisa no grupo, que elas nem olham, né? Então, quando é algo importante, eles acabam deixando de lado. Então, eu procuro direcionar. Então, até condomínio que eu não era síndico e acabei assumindo como síndico, eu já organizei o grupo do início, justamente para a gente não ter esse tipo de problema. Sem contar os comunicados nos elevadores, também o trabalho no portal da administradora. Eu não trabalho com nenhuma administradora fixo, né? Tem até síndico que acaba prestando serviço tão somente para uma administradora. Não, eu sou um profissional liberal, estou no mercado de trabalho, então eu costumo não fazer a autogestão, justamente para ter um controle mais eficaz, né? Então, o que é parte da administradora, a administradora ela tem que realizar com excelência, o que é parte do síndico, o síndico tem que atuar com excelência. Então, eu parto desse princípio. Legal. E eu tenho condomínios de grande porte, tenho condomínio comercial também na minha carteira. Legal. E tenho também condomínio de casas, né? Então, eu tenho um condomínio no Tatuapé, aqui em São Paulo, que tem 8 casas, né? Nessa última assembleia, são casas de médio alto padrão, é uma colônia de japoneses. Eu até sugeri que alguém assumisse a função de síndico, enfim, até porque é pequeno, mas assim, não teve jeito. Então, vou para o 5º ano como síndico lá, e eles preferem ter um síndico profissional para atender as demandas do condomínio. O Cristian, o famoso, eu falo para não me aborrecer, né? Você vê 8 unidades, né? 8 Sim. unidades. Agora, me dá um breve relato aí de um case, mas antes de você falar de cases, né? Eu queria que você falasse da diferença entre administrar um condomínio, entre ser síndico de um condomínio comercial, residencial de casas e residencial de apartamentos. Quais são as diferenças? O que você vê no seu dia a dia prático disso? O prédio comercial, ele demanda menos problemas no tocante a regulamento interno, a conflito de vizinhança. Por quê? Porque as pessoas vão realmente para trabalho, né? Então, eles vão trabalhar, fazem um horário de trabalho e ponto final. Então, assim, não tem tantas particularidades. Salão de festa, piscina, locação, enfim. Os 4 vocês, né, Cristian? Dos 4, né? Só tem um que é cano, porque criança, carro e cachorro não tem, né, no prédio comercial. Isso, o cano e o calote permanece. Permanece. O cano e o inadimplente permanece. Então, é um condomínio que exige mais atenção no tocante à segurança, né, por se tratar de um prédio comercial, mas eu não tenho esses outros gargalos que citamos. O condomínio residencial, nós já temos todas essas características, do salão de festa, da brinquedoteca, do salão de jogos, da piscina, da sauna. Então, isso cria uma demanda maior, um quadro maior de manutenção também, e um quadro maior de atenção. O condomínio de casa, por incrível que pareça, ele tem uma demanda diferenciada. Por quê? Porque as pessoas elas vão morar num condomínio de casa, e de alguma maneira eles não têm o que tem, não tem a mesma logística que tem num prédio, ou seja, não vai ter uma academia, não vai ter uma piscina, não vai ter uma pista para andar de bicicleta. E as pessoas, por morar em casa, elas confundem um condomínio de casa com morar em casa apartada, e acaba levando essas demandas para a área social, deixando a bicicleta no corredor, deixando o sapato no corredor,
tentando utilizar o social para brincar, uma vez que não tem um play, não tem um parquinho, então eles acabam misturando e acaba dando bastante problema. O condomínio de casa, ele tem essa característica, né, por ser casa, mas nem por isso o condomínio vai poder lavar o carro na garagem, né? Então tem todas essas questões para a gente exercitar. Só que aí, para você conscientizar o morador, como disse o Anderson, existe uma técnica, uma lógica, não é você chegar e impor, né, dessa maneira, de uma maneira agressiva. Então, o síndico profissional, ele é um profissional, inclusive, na abordagem, em lidar com pessoas, né? Então, você está lá no condomínio na condição de auxiliar o morador. Então, é dessa maneira que eu você sabe das minhas ações, professor, dessa maneira que eu costumo tratar, né, os meus condôminos. É lógico que tem momentos que nós temos que aplicar uma advertência, até uma multa, né, de um modo corretivo, mas nem sempre, muito embora a maioria das vezes no diálogo e apresentando uma solução e o porquê de não poder, né, atuar de certa forma, o condômino acaba entendendo da melhor maneira. Legal, muito bom. E Anderson, está contigo aí agora, falar de cases. Então, eu ia até perguntar uma situação inusitada aqui para os nossos colegas, né? Se gostaria de fazer para a gente descontrair um pouco aqui a nossa... Já está descontraída, mas descontrair ainda mais, né? Situações inusitadas dentro de condomínio. Pelo fato de a gente estar trabalhando com pessoas, né? E situações inusitadas, elas sempre acontecem. Christian, tem alguma situação que você gostaria aí de compartilhar com a gente? Não precisa falar nomes, tá bom? Com essa demanda dos meus condomínios, semanalmente eu tenho assuntos inusitados aí. Cada semana eu tenho, eu cito até do final de semana. E hoje, no final de semana, o condômino quebrou o pau com a esposa, ele falou que já estava cansado de ficar confinado. Resumindo, ele colocou a mala e a filha e a esposa para fora do condomínio. Eita. Teve polícia, teve tudo mais. Hoje, antes de vir para a empresa, eu estou na empresa, eu passei no condomínio para ver como estava, deu polícia e tudo mais. Eu passei no condomínio para ver como que estava e adivinham, meus amigos. A culpa é do síndico. A esposa votou, a filha votou, eu tive que fazer os cadastros novamente, está tudo em paz. Retornaram, que bom. Está tudo em paz, a paz volta a reinar. Tem alguma inusitada aí? Hein, Marcelo? Está travando um pouco dele, espera aí que ele já vai aparecer. É interessante. Esse prédio de 728 apartamentos, há 2 anos atrás, a gente aprovou em assembleia pintar. Aí começamos a pintar as torres, fechamos com uma empresa, cotação, tudo mais. E a cada torre que começava a ser feita a pintura, a gente colocava um comunicado lá embaixo. Uma das coisas que eu trabalho muito é comunicado. Eu cheguei a anotar também, como eu já falei que eu anoto muita coisa, tem mais de 505 comunicados feitos. Feito por mim, não pela administradora. Eu também peço muita ajuda por eles, mas gerados por mim em todos os meus controles. E um dos comunicados que a gente fez para essa torre é que a pintura ia começar, por exemplo, hoje, segunda-feira. Então, todo mundo precisaria, do lado final 2 ou 1, deixar a janela fechada. E aí, a empresa de pintura foi lá, começou a pintar, começou a preparar o material para pintar, e quando se deu conta, de repente caiu lá em cima, no último andar, ele caiu e tinha uma pessoa trocando de roupa lá. E aí ela gritou, ficou brava, desceu, xingou todo mundo, e foi assim, foram quase 2 horas para entender aonde estava a falha. Porque muitas vezes, uma das coisas que o síndico precisa ter é sensibilidade na leitura da origem do fato. Onde estava o erro? E simplesmente o erro estava porque o comunicado foi para o outro bloco. Então foi para o bloco errado. Aí todas as janelas estavam abertas, na verdade, né? Porque o pessoal não estava sabendo. Então, assim, na prática, a empresa não estava errada, o morador não estava errado, mas o comunicado foi para o bloco errado. Então, aí depois que se entendeu, aí depois de muita gritaria, falta de educação, etc., e as pessoas vêm, muitas vezes, com tijolo nas mãos mesmo, por conta de que sempre a razão está do lado dela. E, da outra parte,
que se prepare, porque a pedra vem, e a gente acaba sendo uma vidraça, né? Isso é um fato. Então, foi uma coisa que marcou muito mesmo. E uma outra também pequena que eu posso citar é um conflito que sempre aparece entre moradores de andares, e um deles chegou a um ponto onde a pessoa estava utilizando maconha dentro da residência. E o cheiro estava muito forte. Aí o morador veio com a educação, pediu a minha participação, ajuda, aí eu comecei a ajudar, comecei a colaborar. Chegou um momento que não teve jeito, eu tive que chamar o morador. E aí, qual é a abordagem que a gente faz, né? Assim como o Christian comentou, né, a melhor forma é encontrar a melhor abordagem. E a gente muitas vezes a gente não está preparado para isso. Mas a gente precisa pensar, repensar, vai para casa, analisa, depois volta, e aí você cria uma ideia. Aí eu chamei esse morador, quando ele entrou na minha sala, eu achei que naquele dia eu fosse apanhar, porque entrou um cara muito forte, cheio de tatuagem, e perguntou o que eu queria. Aí ele sentou, tal, depois de 10 minutos conversando, no fim eu falei para ele que estava vindo um odor de alho muito forte da residência dele. E aí ele entendeu, ficou feliz, saiu, o assunto se resolveu. É alho, é alho. Não é bugalho, é alho. Legal. São Mas, histórias, cases. Isso vai ter para sempre, né, gente? Isso é uma coisa que vai ter para sempre. Uma coisa que eu queria falar para vocês, esse mercado, igual a história de vocês três se conectam com uma coisa muito legal, que vocês vieram de um outro mercado, tirando o Anderson, que era funcionário público, mas esse é um mercado que você recebe o dinheiro todo mês, né? Não é um mercado que você precisa todo mês, ou um comércio, ou um restaurante, e todo mês você ganha os seus honorários em dia. Isso é importante para quem está começando a saber, né? É importante saber que você está sempre evoluindo, nunca regredindo. Por quê? Porque o teu trabalho é um trabalho de excelência. Você vai trabalhar bem. O próprio Christian Walker está aqui. Ele pegou um prédio, 2, 3, 4, foi se aperfeiçoando, 5, 6, 7, 8, já tem mais de 10. Então, quer dizer, hoje já tem um escritório, que é onde ele está ali agora, ele já tem algumas pessoas que o ajudam. Então, a coisa já começa a ir para um negócio, para um projeto de negócio mesmo. De negócio. Olha, está precisando. E outra coisa, o mercado precisa, seja em São Paulo, seja em Vitória, seja em Manaus, seja em qualquer lugar do Brasil, o mercado precisa de você, síndico. Então, é uma grande oportunidade, uma grande chance que você tem hoje de mudar a sua vida, né, Anderson? Com certeza. Então, não é crise que vai fazer a gente parar, muito pelo contrário. É nesse momento aí que realmente vão se diferenciar os gestores, né? Síndicos e síndicos profissionais. Digo até que, havia até comentado com o Sérgio, acho que foi até hoje mesmo, olha, a gente sempre fala sobre síndico profissional, não necessariamente aquele que vai seguir a carreira, mas aquele que se dispõe a buscar conhecimento a nível profissional, né? Então, é importante ter essa capacitação, é importante ter o conhecimento, pelo menos o básico. Nós não somos conhecedores de tudo, não somos, mas como gestores, isso a gente acaba aprendendo através de capacitações, cursos de aperfeiçoamento, que é o que a gente faz muito aqui no Instituto de Síndicos, buscando sempre aperfeiçoamento. Sempre tem legislação nova, né, tributária, trabalhista, N situações, e isso precisa ser feito. Então, a CONAS, inclusive, ela existe também para esse suporte, né? Para a gente estar sempre o quê? Trocando mais ideias, buscando as melhores práticas. Temos aí o congresso, né, Sérgio? Temos o congresso, ela foi adiada, mas ela vai acontecer esse ano, o Congresso CONAS, nacional. É um lugar que é bacana demais, onde estão os melhores do Brasil, para buscar esse conhecimento e aplicar isso nos condomínios. Porque a consequência é o quê? É uma gestão de qualidade, é mais tranquilidade, os condôminos vão entender que realmente você está ali agregando valor ao patrimônio deles, nosso, como nós moradores, mas também para eles, que isso vai agregar muito mais. E nós temos sempre a visão que de médio a longo prazo, nós não temos uma visão somente restrita do período que nós estamos na gestão, no período atual, né? Na nossa na vigência da nossa eleição, né? Mas a gente já começa a visualizar isso para frente, uma visão de gestão de condomínio, já começa a vislumbrar muitas outras situações que, porventura, virão, né?
Então, é fantástico. Esse é um mundo que está aberto, é um segmento que tem muitas demandas, muitas empresas têm visto realmente que o segmento condominial ele não fecha as portas. Verdade. Então, é uma coisa muito interessante. Aí fica a dica para todos vocês: parem para pensar. Vocês querem iniciar um negócio, nós já somos empresários, vocês estão conversando com empresários aqui. Foi o que o Sérgio falou, começa a aumentar a estrutura, a coisa já não começa, não é brincadeira de criança, é de gente grande, né? E aí tem também essa questão de uma pegada empresarial, porque nós temos já os nossos funcionários, os nossos colaboradores para estarem nos auxiliando, né? Então, parem para pensar. Verdade. Mesmo durante essa crise, condomínio é o único que não vai poder baixar a porta. Vai continuar existindo, gente. Então, condomínio vai todo mundo pagar, Anderson. Não tem jeito. É custeio, né? Não tem jeito, né? É uma coisa interessante, condomínio não é prestação de serviço, né? A cota de condomínio não é a troca de uma prestação de serviço, é custeio. Prestação de serviço, sim, para nós somos síndicos profissionais e temos um contrato assinado com o condomínio, né? E sim, essa é a nossa prestação. Mas quando nós estamos falando da questão da cota condominial, né? Aquilo ali realmente custeio para você sustentar toda aquela estrutura do condomínio. Ok? Legal, Anderson. E, bom, vamos finalizar aqui, então, agora essa primeira série do programa, dessa série de programas, né? A primeira etapa. Eu queria que o Christian falasse suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a tua disponibilidade. Né? Não é fácil pegar você para ficar 1 hora com a gente, porque, afinal de contas, são 10 condomínios para mais, né? Então, obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente, Christian. Eu agradeço demais pela participação, pelo convite. E fazendo aí as considerações finais, o Anderson comentou que é um mercado muito vasto. E realmente, eu fui eleito num condomínio na sexta-feira passada. Então, assim... No meio do furacão, sim, né? No meio do furacão, justamente porque o condomínio precisa de um gestor nesse momento, né? Para organizar as situações, né? Eu tenho um outro que a gente não iniciamos por conta da pandemia e tudo mais, que é um empreendimento de 290 unidades, né? Então, hoje as próprias construtoras já têm iniciado os condomínios com o síndico profissional, né? Justamente para conduzir da melhor maneira as pessoas, né, que lá estão. Conduzir pessoas não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Por isso existe aí a contratação do síndico profissional. Então, é um mercado vasto, tem mercado para todos, né? Lembrando, para todos os síndicos que se especializam, né? Porque também estou acompanhando no mercado vários outros profissionais, que são os profissionais de primeira onda, que a gente fala, né, que às vezes eles fazem um curso na internet de 1 hora e eles se intitulam síndicos profissionais, mas não buscaram o conhecimento que tem o Anderson, né, que tem o Marcelo, não buscaram o professor assim como nós buscamos, que é o caso do Sérgio, né? Então, assim, e cada vez mais está apto ao aprendizado. Então, eu aprendo todos os dias aí com os meus amigos e tento fazer o melhor para os meus condomínios. Lembrando também de um case muito interessante que vale a pena destacar, são os condomínios estúdio. Aqui em São Paulo está tendo uma grande tendência para os condomínios estúdio. Eu tenho na minha carteira 4 desses condomínios, e é um condomínio com 30, 25, 30, 40 moradores, e que demanda também a execução de um síndico profissional, né, a execução de um trabalho profissional. Então, vale a pena prestar atenção nesse mercado. Alguns síndicos, justamente esses de primeira onda que nós comentamos, não estou aqui longe de denegrir a imagem do profissional, né, mas que não buscam conhecimento, eles querem, de repente, um prédio com 1.000 unidades, porque eles estão pensando somente na remuneração, né? Mas lembrando que tem outros nichos de mercado, outros cases de sucesso com condomínios menores, até para pessoas se especializarem de profissionalismo, né? Ter um pouco mais de experiência para ela poder levar para outros condomínios de maior público, de maior número de unidades. Então, mais uma vez, agradeço aí pelo carinho, agradeço Anderson, agradeço ao Marcelo, professor Sérgio, é sempre uma honra estar contigo, e agradeço por todas as oportunidades e os conselhos, né,
que eu acabei seguindo aí nessa trajetória de síndico profissional. Você é um grande exemplo e um grande espelho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. A honra foi toda nossa de te receber aqui, relembrar toda a nossa história, né? Desde quando você fez o curso comigo, e saber que você está bem hoje, está trabalhando bem, porque você mais do que merece. Viu? Obrigado. Muito obrigado. Marcelão, você agora. As palavras finais, obrigado pela tua presença também. Não é fácil também encontrar com você está sempre nos condomínios. E eu queria te agradecer, foi uma grande honra poder contar contigo hoje nessa tarde aqui, viu? Sérgio, eu também agradeço, né? Logicamente, extensivo ao Anderson e ao Christian. Ainda não os conhecia, mas espero revê-los em breve em outras oportunidades. Mas que seja assim um motivo cada vez mais para que a gente transfira conhecimento, né? Experiências, casos, conhecimento, e que ajude assim muita gente aqui está começando, então está procurando um cenário para caminhar que seja uma motivação boa, né? Com exemplos, logicamente, mas também, sobretudo, sem dizer as dificuldades, né? A gente, logicamente, o Sérgio muito mais, mas o Christian também certamente participou, e também o Anderson, de muitas assembleias nas quais não ganhou, né? Sim. Porém, cada derrota é um crescimento. Então, de cada tantas que você participa, você vai aprendendo, vai apanhando, vai aprendendo. Isso é um aprendizado enorme, isso é muito válido. E o que eu tenho visto assim, em relação ao histórico dos prédios, assim, a importância de ter muito controle das informações. Por quê? No momento em que você entra, em regra, no pior cenário, está tudo zerado. Você inicia todo um processo de um prédio, de, por exemplo, de 40 anos. De forma inacreditável, você começa todos os controles do zero. Só que quando você vai sair 1 ano, 5 anos depois, você tem um cenário construído. Então é importante ter isso, se possível, tudo em pendrive, em controles, pastas, para poder repassar para o próximo síndico. Isso já é uma demonstração do exercício da nossa profissão, que é uma continuidade, e não ela morre por si só. Acabou minha gestão, eu pego o pendrive, escondo ele no meu bolso, levo e falo boa sorte. Acho que isso também ajuda a demonstrar a transparência que a gente busca nesse mercado, cada vez mais concorrido, né? Quando eu comecei, eu fiz o curso também com o Sérgio, e no começo me parecia ser mais simples as coisas. E olha que eu estou falando só de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Mas hoje já está muito mais concorrido. Então é isso. Eu também agradeço, Sérgio, pelo convite, né, pela lembrança, por essa participação. Espero alcançar o máximo de audiência aí com o pessoal que está interessado em escutar um pouquinho de novidade ou casos, mas, sobretudo, em revê-los. É isso aí. Obrigado, Marcelo. E Anderson, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Daqui a pouco vamos estar no outro programa. E aí tem uma semana inteira aqui também, as outras 3 séries do programa Profissão ou Síndico. Obrigado aí por hoje, Anderson. Eu que agradeço ao Marcelo, ao Christian, foi um prazer conhecer vocês, espero a gente se encontrar pessoalmente, quem sabe no Congresso CONASE ainda esse ano, todos nós juntos lá. Também estou me colocando à disposição como membro fundador do Instituto de Síndicos aqui do Espírito Santo, em parceria com a CONASE Espírito Santo, né? E o objetivo nosso é realmente capacitar e aperfeiçoar a gestão condominial de todos os síndicos aqui do Espírito Santo. Eu tenho um propósito realmente de vida mesmo, alcançar essas pessoas, levar conhecimento, levar conteúdo para que essas pessoas possam, os gestores, inclusive, possam realmente fazer gestão de excelência, né? E, consequentemente, isso vai alcançar, impactar a vida de muitas pessoas, de muitos moradores, muitas pessoas que vivem e convivem nos condomínios. Teremos uma sequência, como o Sérgio falou, ainda teremos uma sequência amanhã. Nós teremos mais dois convidados especiais, né, Sérgio? Exato. Para esse bate-papo Profissão Síndico. Na quarta-feira teremos já, além de mais um síndico profissional, vamos trazer também um conteúdo de qualidade. Nós vamos, inclusive, trazer um tema que tem a ver com esse tempo de Covid-19, falar sobre Posso falar, Sérgio? Sobre a MP? Pode. A MP 936, nós vamos ter na quarta-feira um advogado especialista em direito trabalhista para a gente ver essa questão da MP 936 e como que quais são os desdobramentos
nos condomínios, né? E na quinta-feira, que vai ser a grande surpresa, vocês que estiverem acompanhando, estiverem nos acompanhando em toda essa série, né, de encontros que nós vamos ter até quinta-feira, e por que não sexta? Por causa da Páscoa, gente. Né? A gente vai dar um sossego, mas a gente vai dar não vamos dar ovo de Páscoa, não, vamos dar uma coisa melhor ainda para vocês.